Olá, família da Holândia. Eu sou a Pamela, uma das fundadoras do Instituto da Holândia, e eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher com uma altura mediana, tenho os cabelos castanhos, olhos pretos, estou vestindo uma camiseta preta, escrita "Somos todos extraordinários", porque nós somos todos extraordinários. E hoje nós vamos entrevistar duas pessoas que vão contar um pouquinho da história delas, relacionada a T21, mas também sobre o empreendedorismo atípico. Então eu vou apresentar para vocês a Ana Orfão, uma salva de palmas. Oi! E vou apresentar também o Yuri, uma salva de palmas. E vou deixar com que todo mundo se apresente também. Por favor, primeiro você. Olá, família da Holândia. Eu sou a Ana Paula, uma das fundadoras do Instituto. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher baixa, de cabelos pretos. Estou vestindo uma blusa de manga longa preta e tenho olhos castanhos. A Pamela vai dizer que é mentira. É mentira. Mas eu tenho olhos castanhos e é isso. Olá, família da Holândia, tudo bem? Pessoal do PodDown. Prazer, eu sou o Júnior, sou um voluntário do Instituto da Holândia, como acolhedor e também faço parte aqui do PodDown. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele morena clara, sou baixo, tenho cabelos e olhos pretos, tenho um nariz e uma boca média e o rosto afinado aqui, próximo ao queixo. Estou com uma camiseta preta escrito "Pra lá de atípico". Sejam bem-vindos, Yuri, Ana, muito bom ter vocês aqui com a gente. Podem se apresentar. Obrigado. Eu sou a Ana, eu sou uma mulher baixa, de cabelo preto, pele branca, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma camisa branca escrita "Feira do Empreendedorismo Atípico". Bom, eu sou o Yuri, eu sou um homem de 1,79, tenho barba, cabelo castanho, sou careca. Também estou vestindo uma camiseta branca do empreendedorismo atípico. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Muito bom. Obrigada, muito obrigada. A gente costuma dizer, o Yuri e Ana, e a gente costuma agradecer dizendo obrigada pelo sim de vocês. Obrigada por você estar com a gente. Ana, a mesma coisa. Obrigada por essa nossa aproximação, sabe? É tão gostoso essa troca. Deus foi tão bom com a gente em ter apresentado tantas pessoas bacanas, né? Enfim. Verdade, né? Se a gente não tivesse entrado na maternidade atípica, nós jamais teríamos nos conhecido. Exato, Sim, é É isso. verdade. Então, que presente me conhecer, hein? Assim, tá? É assim Do que funciona. começo ao fim. Você deve ter assistido alguns, Sim, né? sim, E é desse sim. jeito, É não desse- muda Bem nada. tranquilo. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente quer saber um pouquinho. Vamos começar por você, Yuri? Pode ser? Primeiro, Vamos lá. entender um pouquinho aí dessa paternidade atípica, né? Júnior tá aí pra ajudar a gente a descobrir um pouquinho mais sobre isso. Sim. Bom, eu sou pai da Isadora. A Isadora tem 3 meses e um pouquinho, vai fazer 4 agora no dia 18. E assim, a gente descobriu no parto, né, da trissomia da Isadora, e eu diria que foi um caos, por tudo. Pela descoberta, pela forma como foi conduzido pelo hospital. Então, minha primeira reação, assim, foi tentar entender de que forma eu poderia ajudar e entender o processo todo, né? Porque, cara, cai como uma bomba na sua cabeça, os hospitais não estão preparados para te atender, e aí você fica, né, refém de uma informação do Google ou de qualquer outro lugar. E aí eu falei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque a gente não estava esperando, enfim, a gente tinha feito todos os exames, não tinha nenhum sinal, a gente não tinha nenhuma indicação, né, da Isa. E aí cai na sua cabeça, o hospital trata de, né, você como mais um e boa, e você se vira. E eu fui buscar informação, e nessa de buscar informação, eu achei o Downland, aí eu fui procurar no Instagram, e aí eu, enfim, comecei a caçar assunto e procurar, porque foi bem complicado, assim, todo o processo de entendimento, de ir para casa e depois do pós. Então, agradeço de verdade, assim, ao apoio que eu tive desde o momento zero, assim, de descobrir o Instituto e conversar e ter as informações necessárias para a Isa tá tranquila, assim, mas foi um caos. Nossa, e é muito legal o que você falou, assim, eu fiz todos os exames e nenhum dele, né, deu algum indício, algum marcador da síndrome de Down, né? Sim. E muitas vezes as pessoas, talvez vocês
Eu acho que vocês são questionados o tempo todo sobre isso, né? Sim. Mas vocês não fizeram exame? Como se os pais tivessem sido negligentes, né? E é importante a gente falar que acontece, né? Que acontece. Não deveria acontecer, mas acontece, né? Sim. De que você faz todos os exames, você passa por toda a sua gestação e, de repente, muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina, descobrem no parto. Que é o Sim. seu caso, que é o caso... Eu tava lendo, eu da acho que Ana. hoje ainda é maior a descoberta no parto do que na gestação. É média eu acho que deve 70, não é? 70%. 70, 30, isso, né? isso se não aumentou, viu? Porque a maioria das minhas acolhidas descobriram no parto. Nossa, É gente, 70, não 30. sabia. A última que eu li era 70, 30. Eu não sei se ainda, mas deve Sim. estar perto E disso. no nosso caso é muito doido, porque minha esposa teve alguns problemas durante a gestação e tal, ela teve hipocalcemia e tudo mais, e a gente fazia ultrassom com Doppler 2 vezes na semana. Então fazia de segunda-feira e fazia numa quinta-feira com a médica, enfim. E aí todo mundo falava, nossa, mas vocês faziam ultrassom 2 vezes na semana, não apareceu nada? Eu falei, pois é, mas como é que eu vou fazer? Né? Não é uma coisa de, vou, né, você estala o dedo e aparece. A gente fez 2 ultrassons morfológicos, deu tudo certo, não tinha nenhuma alteração, 0. E todo mundo, nossa, mas não deu. E vocês não fizeram um exame específico? Eu falei, pra quê? Se, não É, tinha se dado você não nada. sabia, Pra que eu vou fazer? Igual eu. Entendeu? igualzinho Pra quê? eu. Porque a gente gente. sabe, é um exame super caro, Sim. que nenhum Sim. convênio cobre. E aí eu falei, cara, eu vou fazer pra quê? Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, eu lembro que a médica perguntou pra gente, se vocês quiserem fazer, tá tudo certo. A gente faz. Mas assim, olhando os 2 exames com 3 meses e com 6 meses, quando a gente começou a fazer, ela falou, cara, não tem indicação, não tem nada que indique alguma alteração ali, genética, seja ela qual for, não tô falando só de síndrome de Down, não tinha nenhuma alteração genética. E a gente falou, cara, beleza, então não vamos fazer. E não fizemos, né? E eu tava até pensando nisso, eu falei, cara, acho que era pra ser muito surpresa, porque a gente fazia o Doppler de segunda-feira, fazia de quinta-feira, e ela nunca mostrou, a Isa nunca mostrou nada na ultrassom, ela mostrava um pé, uma mão, ela virava, então eu falei, cara, era pra ser surpresa, e aconteceu como tinha que acontecer, então... de novo, foi um caos, mas a gente aprendeu a lidar com isso, assim. E como que foi, assim, se você quiser falar um pouco? Como que foi dada essa notícia, né? Porque você falou que foi um caos, mas foi ali no parto, foi junto, com a sua esposa, no mesmo momento, ela estava ali na mesa de parto, como aconteceu com a Ana. Não sei se você quiser falar sobre isso. Não, a gente pode falar, acho que é até legal conversar sobre isso. Na verdade, assim, a Isa nasceu, ela nasceu de 37 semanas. Porque, por conta dos problemas que minha esposa teve na gravidez, ela adquiriu diabetes gestacional. E aí a gente teve que induzir o parto com 37 semanas, por conta de um risco, enfim. E aí induzimos o parto ali e tal. Quando a Isa nasceu, ela tinha 2 circulares no pescoço, ela tava com o cordão enrolado. E aí a gente brinca que ela nasceu um Minion roxo, né? Porque é pequenininha e tudo mais. Então, quando ela nasceu, teve esse processo todo, né? Ela teve o Apgar 4, né? Que é aquele primeiro momento, depois evoluiu para 8, então tava tudo certo. E até então não tinha se dito nada. Né, a obstetra fez o parto, era amiga nossa e tudo mais. Depois que ela nasceu, eu acompanhei o parto todo, foi parto normal, eu acompanhei tudo. Aí já tinha passado um tempo, eu perguntei pra pediatra, né, que se eu poderia ver, porque nem isso eles fizeram, né, no hospital. Eu tava dentro do quarto, e eles, tipo, estavam ali tratando com ela, e eu fui perguntar, eu posso ver, né, minha filha? Porque, né? Ela, você quer ver? Eu falei, eu tô aqui desde a meia-noite de ontem, mas não quero ver. 9 meses, né? Não, mas não quero ver. Não, né? Quase 9, né? Mas não quero ver, não. Enfim, aí, cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, ela tava naquela mesinha, né, já passado todo o susto ali do primeiro momento, e eu acho que era pediatra, enfermeira, enfim, não sei, virou pra mim e falou assim, então... na verdade, assim, eu perguntei, falei, tá tudo bem, ela, né, tem os dedinhos, tá o pé, tá tudo certo. Ali aquela, cara, conversa, tá tentando descontrair, você não sabe o que fazer. E a Isadora é sua primeira filha? Minha primeira filha. Então eu não sabia o que fazer, né, naquele momento. Aí ela olhou e falou, então, tá, mas a gente precisa, ela tem algumas indicações, a gente precisa fazer alguns estudos com ela. Aí eu falei, ué, como assim? Nasceu, já vai fazer estudo? Eu falei, o que tem que fazer? É. Aí ela falou assim, não, então, porque ela tem implantação da orelha baixa. E ela tem um pontinho na orelha, bem na lateral aqui, e a gente precisa fazer uma investigação para tentar entender o que é isso. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Tem um apêndice auricular? Um apêndice a bem Laura tem pequenininho. também, Um minha filha apêndice. também tem. E aí eu falei, cara, desculpa. Deixa eu ver rapidinho, isso tem relação Não com o tem TMD? relação. Não? Não, então, não tem relação. nenhuma É com que, a na TMD. verdade, o apêndice é do rim, né? É no mesmo momento Isso, de na hora que formação. você, na hora que você, na hora Sério? que eles veem um apêndice, já vão fazer ultrassom do rim. Porque pode estar relacionado com alguma síndrome que tem ali, um defeito no rim, E não, na Laura não teve, acho que na Isa também. Também não teve nada. E um apêndice nada mais é do que Uma bolinha. Uma pelinha. um nervinho, né? Uma Isso, espécie de um nervinho que
que nasce na pele. E indolor pra criança. Indolor, assim, na Laura a gente mexe, você vê que ali não tem nada. Você pode até E aí remover a se gente vai quiser, fazer, isso não a gente tem- vai fazer a cirurgia, mas só que não tem pressa. Não, imagina, ela é no momento, pequenininha, isso. é. E às vezes você precisa fazer uma cirurgia de adenoide, ou Aí de amígdala, aproveita, alguma né? coisa, e aproveita. Então a gente sim, não tem sim. pressa nenhuma. Então, e aí Uhum. foi isso. Aí do nada, com 10 minutos de nascimento, ela falou isso pra mim. Ela tem implantação da orelha baixa. Eu olhei pra ela e falei, faço o que com essa informação agora? Porque... Tudo bem, já tem orelha. Então né? eu falei, Tudo cara, aí bem. ela falou assim, então tem que fazer esses exames e tal, e saiu. A médica Ela saiu e vai ela cortar, ficou. né? E ela ficou ali, né, nesse momento ali, e a gente sem entender o que tava rolando. Aí eu perguntei, falei, mas a gente tem algum custo, tem que pagar, o que tem que fazer? Porque o convênio, sei lá, a gente pensa em qualquer coisa nesse momento. E ninguém me falou nada, zero. E aí, isso na sala de parto ali, minha esposa se recompondo e tudo mais. Ela falou, então eu vou precisar levar a Isa pra UTI porque ela não tá saturando 100%, então tem que levar. Eu falei, super normal, toda criança Sim. vai, beleza. E aí eu fiquei mais um tempo no quarto e ela saiu com a Isa dentro da incubadora. Quando eu abro a porta do quarto para sair, para fazer uma ligação e avisar a família que a Isadora tinha nascido, estavam todas as médicas reunidas em volta da incubadora, conversando e falando, tipo, eu acho que hein? Deve ser. Se não for, é muito próximo. No momento, eu não sabia o que era. Eu não sabia se era um problema, sei lá, genético, se era uma... Não sei. Eu não sei o que era. Mas hoje eu sei, né? Qual que era o assunto que tava rolando. Então, quando eu saí dali, a cara dela, sabe criança quando tá aprontando? E que você olha aquela cara de, tipo, puta, Tomou me As pegou? médicas- susto. Eram várias médicas. Várias médicas, enfermeiras, todo mundo do hospital. Uhum. Tudo em volta ali conversando. Aí ela sabe aquela cara, aí eu me assustei, falei, cara, tá tudo bem? Ela, né? Não, a gente tá descendo já, enfim. E aí ninguém veio conversar com a gente. A minha esposa só foi falar com. A minha esposa foi ver a Isadora, cara, acho que 3, 4 da manhã. A Isa nasceu no final da tarde. de Mas peraí, quinta-feira. quando ela nasceu, ela não foi um pouquinho no colo assim? Zero. Meu Deus. Meu Não. Deus, eu tô Minha esposa preocupada com pegou a isso. Isadora 4 horas da manhã do dia. E ela escutou que ela tinha. Não. A sua esposa não escutou. A Isadora ia sair do quarto sem minha esposa pegar no colo. Meu Deus, gente. Aí a médica, que é amiga nossa, falou, escuta, a mãe tá aqui, né? Eu preciso levar. Aí eles mostraram a Isa de cima, e aí você vê o olho oblíquo, minha esposa entrou em pânico, porque não tinha nenhuma indicação, exame, não tinha nada, e ela começou a chorar, e aí eu falei, cara, vamos entender, porque até então ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que tinha para aquele momento, mas eles não entregaram a Isadora, minha esposa não pegou a filha no colo. quando nasceu. Gente. Olha, porque assim, a Mel é cardiopata e eu peguei a Mel no Não, colo eu e não ela peguei, teve que não sair, pegou. mas eu peguei. E a Isa Eu não não é peguei. cardiopata, zero. Eu também não peguei. Eu não tive aquele momento bonito, sabe? Aquele momento de. A médica veio com o Luca amarradinho, assim, parecia um pacotinho, Mostrou? mostrou e levou meu filho embora. Foi assim, Nossa, Aí gente, eu a coloquei partir até meu dali, pra mamar. né? A partir dali eu já comecei a chorar. sim. Eu já desabei. Ou seja, assim, tornou ainda muito mais complexo uma coisa que não deveria ser. Porque, É. assim, ela não é cardiopata, Uhum. né? Ela não precisava ser. Eles não tinham essa urgência de levar ela pra UTI, né? Sim. Por mais que tudo bem, caiu a saturação, a Mel também caiu. Sim. Né? Mas não era algo Não que... era algo que. Havia Pensaram, ai meu Deus, necessidade. vamos É. pesquisar e, tipo, esqueceram mesmo, assim, do pai e da mãe zero. ali, né? Aí a gente. Daí eu fui perguntar e tudo mais. Daí depois eu desci pra conversar. Aí ela já tava na UTI, já tava ali limpinha e tudo mais. Aí veio uma médica conversar comigo. E, sim, eles não deram nenhum tipo de diagnóstico, né? Só comentaram, tem a possibilidade de ser. Aí eu falei, tem a possibilidade de ser? Né? Eu preciso saber o que tem. Não, a gente acha que ela tem síndrome de Down. Eu falei, tá, baseado em o quê? Tem algum exame, alguma coisa? Não, porque ela tem o olho oblíquo, ela tem a prega única nas 2 mãos, tem a prega no cal, tem a prega nos 2 pés. Eu falei, tá. E agora o que a gente faz? Não, tem que fazer os exames, aí pediram os exames e tudo mais, mas uma geneticista vai vir conversar com vocês tal dia. A gente vai pedir para ela vir aqui e conversar com vocês depois. E aí, a partir desse momento, ela já era tratada já como uma criança diferente com síndrome de Com Down síndrome da de UTI. E já estava respirando, mas ela estava super bem, enfim, estava ali na UTI mais para ganho de peso, porque ela nasceu pequenininha. Daí isso foi numa quinta-feira quando ela nasceu, no sábado a gente foi conversar com a geneticista atendeu a gente como se fosse um bate-papo assim, no meio da sala de UTI, com todo mundo, falou, enfim, N coisas, né, de possibilidades, a gente perguntou, tem certeza? Porque ela tem poucas características, ela não tem aquela característica normal que a gente conhece, né, a padrão ali da síndrome de Down. E ela falou, não, a gente não pode afirmar, mas, né, por conta das caras de mão, nuca, etc, etc. Falei, tá bom. Aí, uma coisa que eu comentei, eu falei, cara, mas assim, eu entendo que o peso dela foi baixo. Eles nasceu com 2.900 e pouquinho.
Só que ela é uma nenê de 37 semanas. Os caras erraram no prontuário dela e colocaram no prontuário 42 semanas. Nossa. Nossa, Meu Deus. Então já tinha começa por aí. 42 semanas de nascimento. Então no absurdo. prontuário dela Aí- tava 42. Aí você fala E aí assim, foi por isso que pelo ela foi pra tempo, UTI. Porque imagina um nenê de 42 semanas, com saturação. 2 quilos e pouco, com saturação baixa, Não não, combina. não faz sentido, entendeu? E aí erraram nesse ponto também. Ah, não, mas em outro lugar tá correto. Eu falei, cara, mas aqui tá errado, né? gente, que Vocês Isso erraram rolou. e ponto, acabou. É. Eles não assumem erros, Não, né? zero. E aí foi conversando e tudo mais. E aí no prontuário da Isa tem a prega única nas 2 mãos, prega no carro e prega nos 2 pés. Conforme o tempo foi passando, ela não tem nem prega única na mão, não tem na nuca, e ela tem só no pé e o olho é levemente oblíquo. Isso depois que a gente conversou com a pediatra e tudo mais. Então os caras colocaram, tipo, eles classificaram. colocaram Um todas monte as de coisa, características da bolo, síndrome de Down, jogaram né? ali. Assim, a síndrome tem, então vai ter tudo. É. Não foi estudado mesmo. A assim, geneticista, depois que ela conversou com a gente, ela virou pra minha esposa e falou assim: e aí, mãe, tá tudo bem? Tá tudo sob controle? Tinha 2 dias que minha esposa sabia. Óbvio que não. Não, né? Nenhuma Sim. mãe vai falar, tipo, tá tudo bem, né? Porque, cara, é um diagnóstico difícil pra você entender, porque a gente sabe como é o mundo e fora, enfim, tudo isso. Então foi horroroso, assim. E aí no hospital foi isso. A gente teve essa conversa com a geneticista no meio de todo mundo, que é horroroso, porque os pais estão todos em volta. E você Nossa. precisa conversar, você quer tirar dúvida, e você não sabe o que fazer, e tá passando médico, tá passando enfermeiro. tá Exposição, trocando- né? Às vezes é um É, momento e seu outra da coisa, família, né? ela vai É um conversar momento. com você, ela vai conversar o quê? 20 minutos com você? É. E logo ela vai sair, já vai falar com outro pai. Ela tem que ter uma sala, ela Sim. tem que ter um lugar, ela tem que ter o acolhimento humanizado que a Sim. gente fala. sim. Né? E eu A gente questionei fala várias todos vezes. os dias isso. A gente sobre questionou várias. E o acolhimento humanizado. É impressionante como hoje, né? Que a gente já evoluiu tanto, ainda não tem esse acolhimento É. no Pois momento é. do são parto, 3 né? meses E atrás. eu tava pensando nisso 3 meses É. 3 atrás. meses atrás. E 3 eu, meses atrás. quase 4 anos atrás. Né? Ou seja, olha o tempo que passou. E não, E mudou, nada mudou. né? Ah, mas nada mudou Quer dizer, em mesmo. alguns lugares, né? Porque- Graças a Deus a gente sabe que outros É. lugares mudaram, É, né? mas- Mas a gente ainda Ah, tem um mas trabalho, né, não gente, vai pra muito fazer. longe, não, gente. O Clóvis mesmo. É o verdade, pai do- o Clóvis. O Clóvis, a gente está O pai do falando de uma Paulo? pessoa de quase 40 anos. Ele passou o que a gente passou. Sim, Gente, as coisas já evoluíram. Sim. sim. Olha quanta coisa mudou. E como assim hoje nós estamos recebendo diagnóstico da mesma Da forma mesma que forma. 40 anos Não. atrás eles receberam? Da mesma forma, não. E até pior. É. E até pior. Por quê? Porque muitos se formam achando que é mestre, né? Sim. Já é Sim. mestre, já é eu mando aqui, eu sei o que eu tô falando e pronto, e acabou. Não, peraí. Não é assim. Se falar de a hora da notícia, aí você precisa voltar para a faculdade. Aí sim, você vai ter que Sim, voltar para a Com faculdade. certeza. E todos, né? É. Não é só um. Não, E o depois também, né? especialidade, né? Sim. E o depois também, porque a gente teve momentos assim de médicos que falaram pra. A Isa ficou 17 dias, né, na UTI para ganho de peso, ela teve que tirar e todo esse processo, e também por conta das 42 semanas de ganho de peso que não existiam. Que Mas absurdo. enfim. Teve médicos, por exemplo, minha esposa num determinado momento, já passado um pouco mais de uma semana, falou assim: doutora, tem certeza? Porque assim, ela não tem as características. Tinha uma outra nenenzinha com síndrome de Down no mesmo quarto, né? E aí você olhava, era muita diferença de uma para outra. E aí ela falou: tem certeza? Aí a médica simplesmente virou para minha esposa e falou assim: ah, não, é porque agora você tá olhando ela com olhos de amor já, né? Pois é, foi essa cara que eu tive. Desse jeito. Meu Deus. E aí, enfim, né? Você se recompõe, passa a vida. Teve fisioterapeuta, ou fono, enfim, já não vou lembrar quem era o profissional. Falou: então, mas você sabe que síndrome de Down e fono, vou usar a fono como exemplo, é um relacionamento duradouro, né? Não é tipo uma coisa que você faz e acabou. E aí você, cara, tem Faz e 12 acabou, dias, sim. entendeu? Faz e acabou É. sim. É. Ela vai andar, ela E vai são- falar. E são informações que você não precisa naquele momento. Você não tem Exatamente. necessidade, Não entendeu? precisa. O que ele vai ganhar com isso? Né? Pois é. Elas precisam ter um senso melhor ali e passar informações para aquele momento. Não precisa. Sim. Tem um monte de informação que o pai não tá conseguindo nem processar ali na hora, né? Exatamente. E não é o momento. Exato. Pronto, não é o momento. Exato. Você pode saber agora, com 3 meses, 4 meses. Ó, o Yuri, Úrsula, a Úrsula é a esposa do Yuri. A gente vai trabalhar com ela durante um bom período. Sim. Aí, principalmente nos primeiros passinhos. Gente, é tão fácil fazer isso. Sim. Né? sim. A gente sim. não precisa ser da área da saúde para poder explicar para uma mãe. Ela vai andar.
Basta vai ser humano, falar. né? Basta ser Ah, humano. quando você pergunta isso sobre qualquer aspecto, eles falam, não sei, depende de como você tipo, criar o seu filho, sabe? Fala, cara, Eu andei. A minha mãe falou que eu andei com quase 2 anos. Meu sobrinho andou com 7 meses. sim, Então, é de criança para criança. Não tem. Não tem como a gente classificar se ela vai andar com 1, com 2, com 3, com sim, 4. sim. Gente, assim, o mais legal de tudo isso, né, que às vezes existe isso, até existe, por conta, acho que da forma que os professores passam, que os pais acabam entrando numa concorrência. Seu filho anda com muitos anos, não sei o quê. Sim. E aí, que diferença ele faz? Eu não sei quando foi que eu Nenhuma. comecei a andar. Que Zero. diferença que faz? Não é? A criança, Zero. ela vai andar. Zero. Ela vai andar É. no tempo dela e tá tudo bem. É exato. A é Mel isso. começou a andar com 3 anos e tá tudo bem. Agora ela desfila. Agora ela não anda, ela desfila. E aí agora, assim, passado esse susto, 3 meses, como Sim. que hoje é a relação? A Úrsula, você, né? Vocês já aceitaram? Você já tem esse entendimento? Eu acredito que sim, né? Que isso Sim. aqui, né? Representa aí um dos empreendedores atípicos. Cara, assim, a ficha ela vai caindo aos poucos, tá? Uhum. Falar assim, já caiu e tô 100% confiante, você nunca tá, porque você precisa... Os próximos passos são sempre mais difíceis, né? Você não sabe como lidar, como preparar a casa, sei lá. Então você vai se adaptando. Mas sim, a gente entendeu de uma forma legal, e a gente eu, por exemplo, sempre busquei referências legais da síndrome, sabe? Então, assim, puta, eu queria buscar uma pessoa que, sei lá, foi modelo, que trabalhou, que tem a autonomia dela sozinha, sabe? Porque os problemas a gente já sabe que tem e que vai ter. Tá tudo bem. E isso é E pra que qualquer também, pessoa, e que também não gente. quer dizer que uma dificuldade de uma criança vai necessariamente a sua filha também vai ter Sim. essa mesma dificuldade. Não, Sim, né? sim. Isso serve para nós. Pra nós. Nós, pessoas típicas e pessoas atípicas. Exato. Tem pessoas típicas, eu tô a vida inteira tentando falar inglês, por exemplo. Por exemplo, eu já falo. Eu nunca consegui. Eu não falo. Meu marido falou esses dias para mim, Eu nunca consegui. quantos anos você fez inglês? Eu falei, a vida inteira, querido. Então, Pois é. a vida inteira, eu faço até hoje. Porque eu preciso entender o inglês, precisa entrar na minha cabeça. Não entra? Não entra. Mas Vai entrar? Não. vai mas entrar? o importante Não sei, mas, Exato. Tô gente, brincando. é de cada um. Sim, É de Sim. pessoa para pessoa. sim. Você sabe que a gente recebe muitas informações de famílias, né? Olha, o Luca não está andando ainda. O Luca deu uns passinhos para trás por conta de algumas questões da vida. Uhum. Só que, em compensação, ele é um tagarela. Né? Então, ontem, falando com uma mãe, ela falava assim para mim, Paula, espera quando ele estiver andando. Aí sim você vai ver. Se hoje ele é um tagarela, imagina ele andando atrás de você. Mãe, falando. E é verdade. É uma preparação, né? É uma preparação, exatamente. Então, o que eu falo? O que eu tiro de tudo isso? Meu filho é muito inteligente. Sim, A sua filha é tão inteligente, eu tenho certeza. A Melzinha, de uma inteligência e de uma esperteza danada. Safadeza, dana. Laurinha, não conta pra ninguém, a minha nora. Então, gente, a Ana pode falar do tio dela também, né? O quanto, com certeza, o tio dela, ele mostrou as particularidades dele, porque Sim. ele também foi uma pessoa que estudou, que aprendeu, que trouxe muito amor, sim. não é? A Ana Sim. depois vai contar, ela teve um tio, ela tem, né? Um Uhum. tio com síndrome de Down, hoje não está mais aqui junto da gente, mas o que ela conta pra gente é tão emocionante, assim, é tão Sim. gostoso de escutar e ver que sim, eles são capazes, sim, eles têm as mesmas oportunidades. Sim. Basta nós, pais, darmos essas oportunidades para Sim. eles. E é uma preparação, né? Até pra você falar pra família, assim, também. Sim. Eu lembro quando eu fui dar a notícia e você fala, cara, e agora, né? Qual vai ser a reação do pessoal? Porque você não sabe como vai ser. E todo mundo falou, tá, e agora? Tipo, sabe a minha primeira reação quando a mulher me falou da orelha, não sei o quê? Foi a mesma coisa, falou, tá, vambora, vamos fazer o que tem que fazer, a gente vai comprar brinquedo que faz mais barulho, então assim, tá tudo certo, vambora, isso. entendeu? Então, em casa tá sendo dessa forma, a gente tá conduzindo da melhor forma possível, ela tá fazendo físio, vai começar a fazer fono também, e cara, ok, faz parte, entendeu? Vambora, vamos pra frente e vamos tocando pra pegar referências boas e dar o melhor possível pra ela. Vai poder dirigir, vai poder andar de moto, sei lá, vai fazer qualquer coisa? Não Vai. sei, mas vai. Vai. A gente vai Dependendo dar essa da gente, oportunidade. entender. Você Ela vai dar tem essa oportunidade, oportunidade, exato. entendeu?
Não é um negócio de, não, ela vai ficar criada num aquário ali de não pode isso, não pode aquilo. Não, cara, ela pode tudo. Ela A gente tem cachorro, tem gato e todo mundo, nossa, o que vocês vão fazer com ela? Eu falei, cara, Não, se for pensar, ela foi a que chegou por último. Então, assim, né? E, Ela cara, que tá todo mundo conquiste em o casa. espaço dela. Tá todo mundo em casa. Cachorro, gato, brinca, lambe. E ela tá ali de boa, vai adquirindo, né, as suas... Que lindo, né? E a Pan falou no começo, né? Ainda bem que a gente se conheceu devido aos nossos filhos. Você vai ver, você que é um pai atípico mais recente, o quanto que a gente se apoia, o quanto que é gostoso as famílias atípicas, o quanto que se apoia, o quanto são unidas. Sim. É muito bom, você vai Legal. acompanhar isso. E Bacana. parabéns pela sua filha. Obrigado. Nossa, obrigada por compartilhar essa Exatamente. história com a Obrigado, gente. imagina. E agora eu queria entender um pouquinho da Ana, né, Ana? Porque você também veio de uma forma diferente, foi através do seu tio, né? Diferente. Começou comigo fazendo jornalismo, né? E aí eu tinha escolhido o tema de fazer sobre síndrome de Down. O meu tio ainda estava vivo, porque eu comecei a faculdade em 2020. E eu já tinha decidido o tema logo que eu entrei na faculdade. Só que aí, em 2021, meu tio teve um AVC e ele faleceu. Passou 15 dias em coma. Ele fez aniversário, inclusive, em coma. Meu tio fez 49 anos no hospital. Mas eu não desisti do tema. E aí foi quando eu encontrei vocês, né? Porque eu também queria entrevistar vocês, que eu fiz um documentário para a faculdade. E aí, depois disso, eu não larguei mais. Mas aí entrevistei as meninas do Downlândia. Faz parte do Downlândia, né? Uma das nossas Agora voluntárias. eu faço parte. E o Muito meu obrigado tio... por você estar com a gente. Obrigada a vocês. O meu tio, ele me ensinou a vida inteira, né? Ele morava comigo. Então, ele sempre me inspirou, me motivou em tudo dessa vida, até hoje. E com o TCC, eu pude conhecer vocês. Eu falo até que até hoje, que ele não está em vida, continua me trazendo presentes, que são pessoas como vocês que eu tenho conhecido, né? E o meu tio, vocês mesmos falaram, né? Que não evoluiu muito na hora do diagnóstico. Quando meu tio nasceu, a minha avó teve que ouvir que ele ia viver no máximo 1 ano de vida. Então, assim, quando a pessoa tá tendo seu filho, ela não quer saber o prazo de vida do seu filho. Ela quer saber se ele tá bem, né? E minha avó não. Minha avó, a única coisa que ela ouviu foi que ele ia viver no máximo 1 ano. E foi baseado em quê? Baseado na síndrome de Down ou ele era cardiopata? Por Não. que? Ele não era cardiopata, só pela síndrome de Down mesmo. Olha só. Porque na época era visto como, né? Quantos um anos Uma- ele tinha? 49. 49, é o que a gente estava falando. Sim. É a mesma coisa, é a mesma história do Clóvis, do Paulo. Cadê a evolução? É zero. É zero. Zero. Então, vai nascer criança, vai vir o diagnóstico e vai acontecer a mesma coisa Sim, se a gente ainda continuar calados. sim. E minha avó Então, a não gente tinha não vai nem... se calar assim como eu não me calei quando você me contou Claro. a história. Sim. Então, gente, é isso. Eu acho que tá aí. A evolução tá aí. Vamos evoluir, vamos estudar, vamos colocar, vamos falar. Sim. Professores, cadê vocês? Cadê vocês? É. Para dizer, peraí, a gente tem que ser profissional sim, mas a gente precisa ser humano antes. Sim. De Eu acho qualquer coisa. que é uma coisa que a gente também. A Isa tá passando agora, né, aquela primeira fase de pediatras e afins, e ela tem um atendimento super legal, mas a gente passou por uma situação de. Ela tem um ganho de peso pequeno, a gente até conversou. E aí teve uma pediatra que falou assim: nossa, a gente vai ter que começar com outro tipo de alimentação, e ela mama só no peito, porque ela tá ganhando muito pouco peso. E aí bate um desespero, porque você só aumenta no peito, né? E aí a criança não tá ganhando peso, Aí vai a já culpa tem da sua esposa. a minha esposa Porque entrou daí em fica, pânico. se sente culpada, Eu tava porque não tá trabalhando. conseguindo. Ela me ligou desesperada, chorando, e eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Aí liguei ela, a neném não tá ganhando peso, meu leite não presta, Isso, ferrou, o que eu culpa, vou fazer? sempre se sente muito E aí eu culpado. falei, não, calma, vamos entender o que tá rolando. Ganhou pouco ou não ganhou nada? Perdeu? Não, ela tava ganhando 20, ganhou 14, sei lá. E aí a médica falou, ó, tem que já entrar com um suplemento, porque não pode, porque síndrome... E aí na semana seguinte ela tinha consulta com uma pediatra especializada. Eu falei, espera uma semana, não vai acontecer nada em uma semana. Aí quando a gente foi conversar com a especializada, porque a gente tem acesso e tudo mais, a pediatra falou, tá tudo bem. Tá É dentro da normal, curva. tá dentro da curva. Olha aqui no gráfico, tá tudo bem, tem um pontinho para baixo, tá tudo certo, vambora, não precisa suplementar. E aí, de novo, a gente consegue ter acesso. Agora, imagina a mãe que não tem acesso a isso e fica refém, porque a Isa tomou leite espessado desde a maternidade, né? Deram para ela na maternidade. Depois de um tempo, a gente descobriu que, na verdade, não era para dar. Que o leite espessado, o que ela tomou, era para a partir de 1 ano. A Meu minha Deus. filha tem 3 meses e veio do Meu hospital. Deus.
A fono falou, cara, não é pra dar. Não dá esse agora, porque vai dificultar a deglutição, vai virar um caos isso aqui. Então, a gente já não tinha dado, ela tomou na maternidade, mas, de novo, a gente descobriu depois que uma coisa que veio da maternidade, com, teoricamente, os especialistas ali, não era pra ela tomar. Meu Deus, Porque gente. ia dar um problema pós, entendeu? Então, eu acho que a faculdade de medicina, talvez, ou qualquer outro tipo de especialização, precisa ter esse caminho, esse cuidado. Porque, cara, se é uma família que não tem condição nenhuma, que a gente sabe que tem, e que não tem nenhum tipo de acesso, o cara vai gastar um rio de dinheiro para comprar aquele negócio que não tá ajudando o filho dele em nada. Exatamente. E talvez o filho nem precisasse daquele Exatamente. negócio, entendeu? E gera um alarme que você fala, puta, não tinha necessidade, né? A gente teve ali o tempo de perguntar, de falar, não, vamos no pediatra, de perguntar no grupo, de ter acesso, mas, de novo, a maioria das pessoas não tem esse tipo de Não sabe. acesso. A gente. Uma das maiorias, sei lá, dos grupos, a maioria das mães estão preocupadas com o peso. E é legal a gente falar sobre isso, é legal você trazer também, porque tem a curva, tá? Criança com síndrome de Down com a T21 é uma curva diferente. E É, não, tem e curva não de só- tudo, né? De tamanho, de Tudo, Isso, tudo, é. tudo. E não só a preocupação do peso, né? Tem outros indicadores. A criança está crescendo? Poxa, se está crescendo, tá tudo bem também. Sim. Ela não está ganhando peso suficiente. Vamos fazer talvez um exame específico, né? A Laura, a minha filha, também não ganhava peso. Vamos fazer alguns exames para ver se está tudo bem os indicadores lá, as vitaminas. Estava tudo certo. Sim. Olhava o crescimento, estava crescendo. Aí o médico, o nosso pediatra, ele falou assim, e as suas outras duas filhas? No meu caso foi mais fácil, que a gente tinha referência. Uhum. Nunca ganharam peso também, né, de imediato. Então você tem já uma referência ali na família, que viu que era a nossa genética ali de Sim. não ganhar muito peso. E, poxa, estava tudo bem. Sim. Passou os 6 meses ali, que daí que você começa a entrar com um pouquinho de alimentação, na verdade, depende, né, nossos filhos. A Laura começou ali perto mais dos 7, 8. Aí começou a ganhar, evoluir, crescer. Então, tem seu tempo, né? É, a E eu penso pediatra na sua falou. avó, né? Na hora que ele falou isso pra ela, ela já falou assim, quem decide isso é Deus, não é você. Olha, ela que bom. Olha ela que foi legal. bem firme na hora que ele falou. E depois, né, aí comprovou com meu tio, vivendo por muito tempo, graças a Deus. Como ele estava errado, né? Como aquele Sim. médico estava errado. Ensinando a gente a todo instante. E aí a síndrome de Down ficou na minha vida, né? Até na escola mesmo. Eu acho que por viver com meu tio, eu tinha esse outro olhar, né? E eu ficava revoltada quando eu via que alguém vinha com preconceito e tudo mais. E aí, quando eu tava na escola, no segundo e no último ano da escola, tinha um menino com síndrome de Down na escola. E eu sempre via ele passando intervalo sozinho. Chegou uma época que eu parei de ficar com os meus amigos para passar o intervalo com ele. E aí eu passava o intervalo sempre com ele. E na formatura eu entrei com ele Que legal. na colação. Olha a importância de você querer sejar em um ambiente inclusivo. De querer Exatamente. sejar com uma pessoa ou com síndrome de Down, ou com qualquer outra deficiência. Sim. Você entende, você respeita, você acolhe, né? Então, olha que diferença que faz. E aí Que com o diferença que documentário, fez? com o documentário eu quis passar isso para outras pessoas também. E agora, inclusive, tô fazendo nutrição. Que também é... Quero me especializar em T21, inclusive. Que legal. Que legal. Pra você ver o amor, né? Que... Eu falo, né, que o cromossomo do amor é esse, né? É esse. É. Olha só o tanto de amor, o quanto que a gente é motivado a fazer Sim. mais e mais, né? Por Sim. eles, pelas pessoas. E aí, vocês dois, né, assim, participaram da Feira do Empreendedorismo Atípico. Sim. A gente quer até entender um pouquinho como foi esse impacto para vocês dessa feira. Porque você, o Yuri, estava comentando com a gente que trabalhava com uma outra coisa, você se Sim. reinventou por conta da paternidade atípica. Sim. A Ana, ela cresceu em um ambiente já, com o tio dela ela pegou uma outra parte ali, mas também você viu sua mãe, sua avó Sim. se reinventando também. Aí conta só um pouquinho como foi o impacto e o que vocês fazem, qual que foi essa... mostra o seu trabalho lindo que você trouxe pra gente. Bom, a feira, eu brinco que a feira e tudo surgiu no mesmo momento, assim, né? Eu sou empreendedor, enfim, tinha uma outra empresa, tocava junto ali do negócio. Quando a Isa nasceu, eu falei, cara, vai ser tudo bem, né? Tá tudo certo, a gente toca tudo junto ali, boa. Só que, cara, é muito difícil de você conciliar toda a agenda e tudo mais. E aí nasceu a ideia da feira e eu tinha feito um curso de terrário, porque era uma terapia que eu precisava fazer alguma coisa. Porque, cara, a gravidez foi difícil, a gente teve aqueles momentos, eu falei, puta, eu preciso, né, ter um momento ali meu de uma terapia. E aí eu aprendi a fazer os terrários, e aí, procurando no Instagram, surgiu a ideia da feira, eu falei, cara, eu vou me inscrever, porque talvez seja um caminho legal de seguir.
E aí eu comecei a fazer os terrários, eu participei da feira. Foi minha primeira feira, assim, né, de artesanato, digamos assim, né, com os terrários. E foi muito legal. Foi bacana para poder sentir o que fazer, como fazer, o que ter de terrário, o que não ter. Serviu de network para conhecer a galera, para conversar, para ter ideia, porque é muito de criatividade, assim. O terrário, ele é todo natural, né, então você vai criando da cabeça. Claro, tem as miniaturas e tudo mais que você consegue incluir, mas é tudo de criatividade. Então eu paro ali um momento do dia, vou fazendo, a Isa às vezes fica do meu lado ali, então dá para fazer. Então o terrário é isso, assim, é muito terapêutico e virou uma fonte de renda, né? Então hoje eu trabalho também, ainda tenho outra empresa por enquanto, mas o terrário daqui a pouco vira a fonte principal, assim, para poder ir tocando a vida e ficar mais tempo com ela, de levar nas terapias, porque a gente sabe que é difícil, tem que, né, se organizar. Em casa somos 2 autônomos, então a correria é dobrada ali. A Úrsula trabalha com o quê? A Úrsula é fisioterapeuta. Ah, é. Que legal. Fisioterapeuta. E eles, se cuidar bem, eles duram bastante? Yuri? Cara, tem terrários, histórias, né, de terrários que Aham. duraram 10, 15, 20 anos. Meu Claro que um Uau! terrário desse tamanho, ele vai durar um pouco menos. A média, a gente estima de 6, 8 meses, 1 ano. Depende muito do ambiente que ele fica. Aham. Minha esposa brinca que é um jardim de preguiçoso. Pra mim, então. Não precisa cuidar? Posso É. comprar um pra você? Eu vou fazer uma Porque- encomenda. Agora você me convenceu. 10 anos, 20 anos. Não, mas Nem é um brincadeiras à cacto, parte, eu nem não um sei cacto cuidar, dura comigo. gente. Não Nem sei um cuidar. Então, mas é super tranquilo, assim. O cuidado do terrário, assim, você tem que manter ele fechado. Nesse caso, né? Tem terrário aberto também, mas nesse caso, o terrário sempre fechado. Você faz uma rega a cada 30 a 40 dias. Nossa. Isso se ele tiver com o vidro seco, Aham. né? O vidro maior, não sei se acho que não vai dar para ver na câmera, Mas mas ele ele tá tá um úmido, pouco, né? ele tá úmido. Se ele tiver úmido, você não precisa regar, porque aí é fotossíntese que tá rolando ali dentro, é como se fosse chuva. Sim. Ah, que Então legal. ele tá Uau. úmido, você não precisa regar. E é isso, aí é manter uma luz solar indireta, né, na sala ou enfim, qualquer outro lugar assim que tem uma Olha lá, luz, tá não um aparecendo, solzão. que lindo. É, Que incrível. E como é que rega? com borrifador, Ah, tá. com borrifador ou uma colher, aí depende do E é bem pouco ar, bem pouco Bem água. pouco. Joga em cima das plantas, né? Eu costumo jogar no vidro, indicar sempre jogar no vidro. Ah, legal. Porque aí ele Ah, escorre legal. e já cai direto ali na planta. Então Coisa ele fica. E assim ele vai durando. Eu tenho um terrário que tem. Acho que foi 6 meses que eu fiz. Foi um pouco antes da Isa nascer. Eu nunca reguei. Ele tá lá fechadinho, as plantas estão crescendo. Que lindo. E uma dúvida, qual o maior? Não tem tamanho de terrário. Não, na verdade você consegue pelo vidro. Você consegue Ah, comprar sim. vidros maiores. Tá. Tem vidros de 60 centímetros. Pode fazer em Legal. aquário também. Pode. Sim. Pode. Então você tem legal. pode Nossa, fazer que muito incrível. Eu grande. fiz um recentemente que uma moça trouxe, era uma taça. Eu acabei não trazendo, Que ele legal. até ficou em casa, era uma taça de vinho mesmo. Ai, que E a pessoa fez uma ideia. taça. Ah, depois que eu mostro pra demais, vocês, eu ficou quero bem ver, legal. sim, claro. E E era tem um numa que tá taça. lindo ali do Pequeno Príncipe, né? Esse foi uma encomenda do Pequeno Príncipe, a gente faz... não é de biscuit, o biscuit se você colocar ele derrete dentro do vidro, Ah. não pode ser biscuit, Que legal. porque o biscuit ele é uma massa, né? E aí como Sim. tá úmido, ele vai umedecer ali e vai derreter inteiro. Incrível. Já fizemos testes e não é legal. Não deu certo. Não deu certo. Legal. E é feito de resina. Então a gente é tudo pintado à mão e as flores são todas naturais, tudo planta natural. Então Legal. Que artista. E aí todo mundo, aí você personaliza da forma que você quer. Da Tanto forma como o quiser. vidro quanto as plantas, né? sim, sim. Algumas plantas são obrigatórias, digamos assim, que são as plantas menores, né? A fitônia, que essa tem a verdinha com branco. Olha, é E o linda. musgo você consegue trabalhar um pouco mais. E o vidro é isso, assim, eu tenho alguns vidros padrões, são esses aqui, eu trouxe só 3 para não ficar muito grande, mas tem vidro menor, tem vidro maior, enfim, é um presente muito legal, assim, de final de ano. e Legal, tudo mais. lindo. E onde Já a galera fica a pode te dica, encontrar, né? Pra É. encomendar? Onde Sim. que ela pode ir? Cara, eu tenho um Instagram que chama Arte na Terra, que eu tô postando lá. O Instagram é novo, porque, de novo, surgiu tudo, né, pós-Isa ali. Então eu tô postando mais e tudo mais. Então ali tem o Instagram, tem o WhatsApp pode falar comigo. E, enfim. Pode, a gente- pode passar o número. O número é 11 98314 4691, que é meu telefone. E aí Legal. me chama no WhatsApp e a gente conversa. A gente costuma dizer que a gente precisa apoiar o empreendedorismo atípico.
Essa última feira foi um sucesso assim para gente, Sim, porque o intuito não é a gente só fazer o trabalho ali na feira. O intuito é que o trabalho continue e que as pessoas ajudem o empreendedorismo atípico, sim. que as pessoas comprem, busquem pessoas assim como você, assim como Ana, que trabalham, que fazem esse trabalho em prol de uma causa, em prol de um porquê da vida. Você tem o seu porquê, Sim. né? A Ana tem o porquê dela, nós temos a nossa missão, e a nossa missão é linda, eu costumo dizer isso, e tenho certeza que vai ser um sucesso, já é, né? Obrigado. Já é um sucesso. Obrigado. Vou até comprar um para mim e um para Pamela. Eu quero gente. agradecer a Concentrix, que foi a empresa parceira que cedeu esse espaço para que essa feira acontecesse. Uma coisa que a gente fala muito, talvez nem todos saibam, uma maternidade atípica, uma paternidade atípica, os custos são 3 vezes maior por conta de terapia, então a gente precisa sim, sempre apoiar um empreendedor atípico. A gente tem muito costume de apoiar pessoas que a gente não conhece. Vamos apoiar as pessoas que a gente conhece, as pessoas com quem a gente convive. Seu trabalho é maravilhoso, é incrível. Obrigado. A Ana, ela estava presente no evento de uma outra forma também, porque os pais geralmente precisam se reinventar porque não tem com quem deixar o filho, porque, enfim, por conta da rotina mesmo. E a feira, a gente abriu essa oportunidade de que os pais pudessem trabalhar com seus filhos. Eles levaram os filhos até a feira. Então não tem essa questão, não tenho que deixar, não posso trabalhar. Pode trabalhar. Aqui você pode. E a Ana ficou com as crianças. Sim. Porque foi difícil, né, Ana? Eu amo. Inclusive, hoje já cheguei reclamando que ninguém aqui trouxe as crianças. Eu falei, não é possível. Eu soubesse Sempre ter trazido a Isa. Aí, ó, tá vendo? Tanto aqui quanto na feira, eu sempre vou estar junto para ajudar, ficar com as crianças. Então, assim, se você não participou dessa, quando tiver as próximas, levem seus filhos, pode confiar que eles vão estar em boas mãos. E a Ana tá fazendo nutrição, mas ela é jornalista, podem contratar ela também. Qual que é o seu Instagram? Exato. Meu Instagram é órfão. É difícil, né? O órfão. A gente coloca na descrição depois. Ai, gente, Isso, adorei. adorei. Ficaria aqui conversando até altas horas com a nossa. Precisamos divulgar a nossa água. Nós estamos aqui com um parceiro. Você quer falar um pouco sobre, Ana? Pode falar. A gente está aqui com um parceiro novo. Essas aguinhas são da empresa Personal, água personalizada. O Instagram dele é Águas Personal. @Águas Personal. Obrigada, Júnior. Lembrando que é um pai atípico. Ah, é? É um pai de uma criança com síndrome de Down. Que legal. E eles são incríveis, são sensacionais. E patrocinaram aqui, estão patrocinando a gente. E é importante, né, que a gente divulgue, sim, o trabalho deles. Eu quero Muito. contato depois. Eba! Vamos fazer um brinde então com a água? Vamos. Ao empreendedorismo atípico? Vamos. Abri aqui. Vai aparecer? Vai. Virar. Aê! Saúde, vai. Viva! Yuri, muito obrigada. Foi Imagina. incrível. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza vai ter outras oportunidades, vão ter outras oportunidades de a gente conhecer a Isa Claro. e a claro. Úrsula. A Úrsula, falo com ela somente, falei com ela ontem Aham. pelo WhatsApp, a gente conversa bastante. Sim. Ela me chama de guria, adoro. a Ô, família guria, do Sul, né? ela é do Ela é do Rio Sul. Grande do Sul. É uma querida, nossa, ela é muito querida. Sim, é uma figura. É uma figura, É uma figura. exato. Ontem a gente Uma conversou, figura. dei bastante risada com ela. E vamos marcar. Claro. Tenho certeza que vamos nos conhecer em breve. Sim, sim. E as portas estão abertas aqui para vocês também, para você. Ana, muito obrigada. Uma querida. Ana é sensacional. Já entra na minha casa, já sabe até a senha da porta. Eu amo vocês. Querida. E muito obrigada. Imagina, Obrigada eu que mesmo. agradeço. Sabe que a gente sempre pede para que você deixe um recado, vocês deixem um recado para as famílias. Você com um pai atípico, Sim. novo, de uma criança com 3 meses, deixa um recadinho para pais que descobriram, que estão vindo aí com um diagnóstico. Sim. Cara, eu acho que o recado principal é tenham paciência e calma. As coisas entram nos eixos, assim. É uma notícia difícil,
Não vou dizer que é fácil, que é tranquilo, porque não é, a gente sabe disso. Mas se eu posso, assim, dar um conselho, é isso, tenham paciência, busquem referências, não acreditem em tudo que vocês veem por aí, de informação e tudo mais. Então, procurem pessoas que são idôneas, que tenham uma preocupação, né, em passar a informação correta. Então, acho que é isso, assim, meu recado é esse, tenham paciência que a coisa vai rolar. Muito Fiquem obrigada. tranquilos. Muito bem. E E o divulguem. Google tem bastante informação, mas Obrigado. não necessariamente são corretas, não é porque são tá no as Google que tá mais... certo, exatamente. Sim. Ana, passa Eu. pra gente um recado lindo. Eu não vou dar um recado como mãe, mas sim como uma integrante da família. Se alguém dessa família teve ou vai ter ainda um filho com síndrome de Down, acolha essa criança e aproveite ao máximo, porque ela vai te ensinar muito, você vai aprender muito com ela, e aproveite todo esse amor. E espalhe também para todos os outros ao seu redor e também busque pela inclusão. Aí, que lindo! Obrigada, gente! Obrigado.